Fala galera, chegamos com mais um episódio do nosso podcast Pra Cima. É isso aí, Pra Cima é o nome do nosso podcast. A mensagem aí edificante pro meu e pro seu coração. Pra cima, pro alto, pra cima, alto astral. Esse é o sentido desse nome aí do nosso podcast, tá bom? Uma alegria poder mais uma vez compartilhar algo do meu coração e do coração de Deus com você. O tema de hoje para o nosso bate-papo, eu quero falar com você sobre o tempo. É isso aí. O título do nosso episódio de hoje é O Tempo, tá bom, galera? Eu quero falar com vocês aí, quero abordar esse assunto tão legal, importante, obviamente para os dias atuais. Eu quero falar um pouquinho então com você sobre esse assunto. Vamos lá, vamos comigo aí nos próximos minutos. Não sei onde você vai estar escutando, talvez no seu carro, no trabalho, na sua viagem, enfim, você possa ter esse tempo aí que esse tempo seja muito abençoado aí para você, tá bom, galera? Então vamos falar sobre o tempo. Bom, antes de falar sobre o tempo, eu quero destacar qual é o tempo que eu quero tratar e abordar com vocês hoje. Quero falar sim sobre o tempo Cronos. Sim, nós temos dois tipos de tempo. O tempo Kairos, que é o tempo de Deus, esse não vai ser abordado agora, tá bom? Quem sabe num próximo episódio a gente possa falar um pouquinho sobre o Kairos, tempo de Deus, mas hoje nós vamos falar sobre o tempo Cronos. Isso aí, o tempo cronológico, o tempo nosso, nessa terra é o nosso tempo. E eu quero falar então com vocês sobre esse assunto. Vamos embora junto comigo aí e vamos seguir. O tempo é muito importante, o tempo passa rápido e o tempo ele é veloz, é isso aí. Bom, vamos lá. Eu quero abordar então, dentro desse assunto, eu quero separar, vamos dizer assim, as três esferas ou as três dimensões do tempo. E o primeiro que eu quero falar com você, quero falar sobre o tempo no sentido do passado. Então, a gente já entendeu que o tempo cronológico, é importante a gente destacar isso, o tempo cronológico é o nosso tempo, o tempo nosso terreno, da ordem natural das coisas. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Esse é o tempo cronológico do ontem, do hoje, do amanhã, tempo cronológico do calendário humano, calendário que a gente conhece, e é esse tempo que eu quero tratar e abordar com vocês então. E o primeiro aspecto que eu quero falar com você é sobre o passado. É isso mesmo, o passado. O passado ele tá lá, e ele não volta. O passado, o que foi, literalmente o que foi, o que passou, e para trás fica. Isso é o passado, é tudo aquilo que se passou. E a gente não tem o controle do passado. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o tempo no aspecto ou na dimensão do passado é que o tempo passado a gente não pode mudar, a gente não pode voltar. A não ser que você tenha descoberto a máquina do tempo, e aqui a gente lembra um pouco aí isso mexe muito com o imaginário do ser humano, né? A gente vê a questão de viagem no tempo. Quem não se lembra aí se você não assistiu aquela trilogia De Volta para o Futuro, é exatamente isso. O jovem McFly, ele tem um encontro com o doutor maluco, e que cria a máquina do tempo, e implanta essa máquina do tempo dentro de um carro chamado DeLorean, e ele então consegue ter essa parada. E no desenrolar da trilogia, um acidente, enfim, o McFly ele vai para o passado, ele volta 30 anos, ele volta ao passado 30 anos, aí lá ele encontra os seus pais ainda adolescentes e aquela coisa toda. E ele precisa literalmente voltar para o futuro. Tá aí o nome do filme. Então ele encontra, o filme desenrola
e depois tem a sequência, o 2 e o 3, que é a trilogia. Essa trilogia é muito bacana. Se você nunca assistiu, imagino que já, mas se você não assistiu, se você é mais novo, é a trilogia final dos anos 80, tenho certeza que você vai ser, como entretenimento, é bem bacana. Então isso mexe muito com o imaginário humano, porque voltar ao passado. Muitos de nós, talvez em algum momento da nossa vida, e eu quero falar com você, quero que você tenha a sua atenção para isso que eu vou falar com você. Se você reparar, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você reparar, os maiores arrependimentos que nós temos na nossa vida não são de coisas que nós fizemos. Beleza, eu fiz algumas coisas lá atrás e hoje eu carrego aí alguns erros, algumas consequências de coisas aí que eu fiz lá atrás e tal. Mas o que tá feito, se tivemos acertos, legal, tudo bem. Se tivemos erros, corrigimos os erros, porque isso faz parte do nosso aprendizado, da natureza humana, essa questão aí de corrigir os nossos erros, e é exatamente isso. Então isso é muito legal, mas significa que a gente fez. Certo ou errado, nós fizemos. Podemos nos arrepender de coisas que nós fizemos no passado? Sim, podemos nos arrepender. É muito comum, é natural e não é nada de estranho em tudo isso. Porque a vida é assim. Às vezes a gente escuta os nossos pais e muitas vezes não damos o devido valor, só aprendemos na cabeçada, não é verdade? Muitas vezes a gente aprende não com os conselhos, mas aprendemos com as cabeçadas aí da vida. E só que eu quero transmitir, eu quero que você reflita junto comigo. Os nossos maiores arrependimentos não são de coisas que nós fizemos, repito, tendo dado certo ou tendo dado errado, não importa. Nossos maiores arrependimentos, se você parar para fazer uma análise junto comigo agora aí, você vai perceber que os maiores arrependimentos da sua vida não são de coisas que você fez, mas sim de coisas que você deixou de fazer. Faz sentido para você? Quero trazer essa questão para reflexão da sua vida e para minha reflexão. Os nossos maiores arrependimentos, então, são de coisas que nós deixamos de fazer. Eu deixei de fazer um curso. Eu poderia ter feito tal faculdade. Eu poderia ter escutado fulano, eu poderia ter escutado os meus pais. Eu poderia ter feito diferente. Se eu voltasse atrás, eu teria feito isso, teria feito aquilo. Porque os nossos maiores arrependimentos são de coisas que nós deixamos de fazer. Esse é o grande detalhe. Por isso que a gente tem aprendido muito. E a grande lição, em termos de falar sobre o tempo, a grande lição para mim e para você, com relação a esse assunto, primeiro aspecto, passado. Nós não podemos mudar o nosso passado. Pense nisso. Faz sentido para você? Passado a gente não pode mudar. O passado tá lá. A não ser que você tenha inventado a máquina do tempo, a não ser que você tenha encontrado um professor maluco aí, que tenha um DeLorean, enfim, essas coisas que mexem com o imaginário humano. Não, porque isso não nos pertence a esse tempo. Então, em tempo, falando sobre esse assunto, e o primeiro aspecto é sobre o passado, e a primeira grande lição que eu quero junto com você compartilhar é que o passado nós não podemos mudar. Não dá para voltar atrás, tá lá. Então isso é o passado. A segunda coisa que eu quero falar com você, o outro aspecto com relação ao tempo, tem a ver com o futuro. Legal? Vamos junto comigo então. Então, passado é passado, a gente não consegue mudar. Então vamos falar agora sobre o aspecto futuro do tempo. Futuro, pro nosso entendimento, a gente fala futuro, às vezes nos vem na cabeça aí o futuro da minha velhice, o futuro quando eu for mais velho, o futuro... Não, o futuro pra mim e pra você, daqui 5 minutos é futuro. Daqui
Daqui 10 minutos é futuro. Amanhã é futuro. Mês que vem é futuro. Ano que vem é futuro. Então é o que está à frente. Tá, beleza, legal. Isso a gente já sabe. Talvez você possa estar pensando. Isso aí eu sei, então qual é o segredo? O segredo não está no fato da gente entender que o futuro é o que está à frente. É o que ainda nós não temos o controle sobre ele. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. A palavra de Deus diz que nós não conseguimos acrescentar 1 minuto sequer na nossa vida. A gente não consegue, a gente pode, obviamente, ter melhores qualidades de vida, uma boa alimentação, para viver bem melhor na velhice, fazer uma academia para não ter os problemas de osteoporose, escoliose, azose da vida, não é verdade? Não! Então você pode fazer isso para pensar, se preparar para ter... Você pode fazer isso, mas não significa que essas coisas estarão garantidas. Por quê? Porque o futuro, embora você possa de repente se preparar para ele, esse futuro, aquilo que está à frente, não está sobre o nosso controle. Porque nós não sabemos o que pode acontecer com a gente daqui a 1 minuto. Podemos planejar, podemos fazer planejamento, mas no fundo, de fato e de verdade, o futuro não nos pertence. O futuro pertence ao Eterno, Criador de todas as coisas. Faz sentido para você? Então, eu não consigo acrescentar 1 minuto. Então, eu não tenho o controle do futuro, porque o futuro não pertence a mim. O futuro, o meu futuro, não pertence a mim. Pertence a Deus, o Eterno, Criador de todas as coisas, porque é Ele que sabe de tudo. Jesus pode voltar daqui 1 minuto. A gente concluir nesse podcast aqui, esse nosso bate-papo, Jesus está voltando, e aí? Então, o planejamento a gente pode ter, mas o domínio, o controle, a gente não tem, porque não nos pertence, não é da gente, não faz parte, porque o futuro pertence ao Eterno. Ah, que legal. Então, nós já temos 2 aspectos aí com relação ao tempo cronos, ao tempo cronológico. Primeiro aspecto, passado. O passado não podemos mudar, passado não volta. Segundo aspecto, futuro. O futuro nós não podemos fazer nada, porque não nos pertence. Futuro pertence a Deus. Então, de uma forma resumida, o passado não podemos mudar, não tem como mexer. O futuro não pertence a nós, pertence a Deus. O que nos resta? E é isso que eu quero falar com você agora, sobre o aspecto terceiro. Quero falar com você sobre isso, o presente. O passado não podemos mudar, o futuro pertence a Deus. O que nos resta é exatamente isso que você está pensando. O presente é o que nós temos, é o que tem e que está ao nosso controle, no sentido de termos essa liberdade que o próprio Deus, quando fomos criados, nos deixou. Exatamente isso. Então, de sabermos fazer as nossas escolhas, o livre-arbítrio. E é exatamente falar sobre isso que eu quero concluir aqui com você do nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje. Estamos falando sobre o tempo, e o terceiro aspecto e último e o mais importante é exatamente esse, o presente, porque é o que nos resta, é aquilo que nós temos. Então nós precisamos viver bem, nós precisamos andar com Deus. Nós podemos sim nos preparar, podemos sim, sabe, como eu disse há pouco, ter um planejamento para o futuro, para a nossa velhice e tal, embora tudo isso pertença ao Eterno. Porém, o que nós plantamos hoje é o que nós colheremos no amanhã, o que nós colheremos no futuro. Por quê? Porque toda semente que nós plantamos na nossa vida, nós sempre... A semente ela tem uma característica quando você planta ela.
Literalmente. Não estou falando sobre a lei da semeadura, talvez num próximo episódio a gente pode falar um pouco mais sobre as leis da semeadura, mas o que eu quero dizer é que ninguém é obrigado a plantar, mas se nós plantamos, obrigatoriamente nós colhemos. Então nós plantamos no presente para colher no nosso futuro. Faz sentido para você? Então, o presente é aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que está ao nosso alcance, é aquilo que nós podemos. Eu posso hoje tomar muitas decisões baseadas na palavra de Deus, naquilo que o Espírito Santo de Deus me conduzir, naquilo que o Espírito Santo de Deus me guiar, naquilo que o Espírito Santo de Deus me direcionar com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então, temos vivido um tempo em que a gente está, né, há mais de 1 ano e meio aí na pandemia e a gente entendeu muito isso a respeito da fragilidade da vida, ou seja, nós precisamos viver mais e melhor o hoje. Se a gente não pode mudar o passado, se o futuro não está sobre o nosso controle, porque está no controle das mãos de Deus, é Ele quem sabe do nosso futuro. Daqui 1 minuto nós não sabemos, então o que nos resta é hoje, é viver o hoje, é aproveitar o hoje. Quando eu falo aproveitar o hoje é compartilhar, usar o seu melhor tempo para a sua família. O seu melhor tempo muitas vezes não é o seu maior tempo. O seu maior tempo, muitas vezes, obviamente, talvez no seu trabalho, do seu dia a dia, do seu trabalho, mas ter um tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos, sim, é o que você pode fazer hoje. Hoje você pode se decidir, tomar algumas decisões importantes, como, por exemplo, perdoar. Porque amanhã pode ser tarde, você pode perder alguém ou deixar de liberar perdão para alguém que amanhã pode ser tarde. Então hoje é o que está sobre o nosso controle, é aquilo que a gente pode fazer, é aquilo que tá na nossa mão, e através do livre-arbítrio, do livre poder da escolha, do livre poder da decisão. Então eu queria falar sobre isso com você. Você poder viver melhor o hoje. Quantas pessoas que a gente não conhece que estão aí, sabe, deixando grana, trabalhando, se matando aí pra deixar só pro futuro. O camarada não faz uma viagem, o camarada não vai pra um lugar, o camarada não sai, não faz nada. Você vai chegar lá na frente, nem sabe. Conheço histórias de pessoas que come mal hoje, mesmo tendo condições para deixar lá na frente, no futuro. Ei, é tempo da gente refletir, é tempo da gente viver esse extraordinário de Deus para as nossas vidas hoje. Parar de viver uma vida de arrependimentos. Ah, se eu tivesse feito, se eu tivesse vivido, se eu tivesse, se. Não. Se a gente ficar nessa história do se eu tivesse feito lá atrás, se eu tivesse tomado a decisão lá atrás, se eu tivesse lá atrás, ano passado, o passado a gente não pode mudar, galera. Galera, a gente não pode mudar o passado passou. Quantas pessoas estão presas ao passado? Quem sabe não seja a hora de você se libertar do passado, deixa o passado para trás, bota uma pedra no passado e enterra, joga uma pá de cal nesse trem aí, vamos enterrar esse passado, vamos deixar esse passado para trás aí, ó. O futuro, como tá nas mãos de Deus, pertence ao eterno. Se cuida da sua saúde, cuida da sua saúde emocional, da sua saúde física, é isso aí para hoje, porque o futuro pertence ao eterno. O que nos resta é o agora. Viva bem agora, viva bem no presente. Procure ter a melhor qualidade de vida, procure oferecer o melhor tempo. O seu melhor tempo pode não ser o seu maior tempo com os seus filhos, mas ofereça aos seus filhos o seu melhor tempo hoje. Ofereça à sua família o seu melhor tempo hoje. Ofereça a Deus o seu melhor tempo hoje. E é essa mensagem que eu queria falar com você no episódio de hoje do nosso podcast Pra Cima. Deixo essa palavra pro meu e pro seu coração.
que nós possamos refletir sobre o tempo. E hoje nós falamos sobre o tempo, resumindo, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje para cima com o episódio O Tempo. Vamos então ao resumo sobre o tempo. Passado não podemos mudar. O futuro pertence a Deus. O que nos resta? Sim, o que nos resta é o hoje, é o agora, é o presente. E é isso que eu quero falar com você. Moisés, para encerrar, Moisés quando fala com Deus, ele tem um encontro com Deus lá na sarça ardente, ele chega para Deus e fala: "E aí, o pessoal lá embaixo vai perguntar como é que é o senhor aí, como é que é o teu nome, como é que..." Deus chega para ele e diz: "Moisés, quando você chegar para falar com o povo, diga para o povo que o eu sou mandou dizer." Deus não disse para Moisés: "Fala para o povo que o eu serei, fala para o povo que o eu fui." Não, Deus disse para Moisés: "Fala para o povo que o eu sou presente." Porque Deus é o socorro bem presente. Ele está presente na minha vida e na sua vida. Ei, galera, viva o melhor de Deus hoje. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu coração e eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. Valeu, fui, até o próximo episódio do nosso podcast. Pra cima!